Qual a chance de Abel Ferreira virar o substituto de José Mourinho no Fenerbahçe? Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, desejar um grande sábado e um enorme final de semana para todos. Pedir para deixarem like, se inscreverem no canal. Hora de falar sobre o Palmeiras, que vai ter dificuldade na manutenção de Bruno Fux para 2026. Zagueiro que pertence ao Atlético Mineiro, interessa a Jorge Sampaoli. O treinador argentino já comunicou aos dirigentes do Galo que conta com o retorno do Bruno Fux a partir de janeiro do ano que vem. E é importante destacar que pro Bruno Fux era mais negócio permanecer no Palmeiras. Ele já havia deixado claro para os dirigentes alviverdes que gostaria de ser comprado. O empréstimo termina em 31 de dezembro, não há obrigação de compra e nem metas a serem alcançadas que tornariam o negócio indefinitivo. A opção de compra é de 4 milhões de euros ou 25 milhões e 400 mil reais. Bruno Fux, que foi titular durante a maior parte do primeiro semestre, mas acabou perdendo um pouco de espaço desde a recuperação do Murilo. Murilo e Gustavo Gomes têm jogado com mais frequência. Bruno Fux soma 25 partidas, nenhum gol, nenhuma assistência, desde que virou reforço alviverde por empréstimo. Ele não saiu do banco de reservas nos últimos 3 jogos contra Corinthians, Sport e Universitário do Peru. Só mais uma curiosidade envolvendo Bruno Fux e o Palmeiras: Verdão contratou 12 reforços em 2025. 11 tiveram custo, o único que chegou de graça foi justamente o Bruno Fux, envolvido numa troca que levou o Caio Paulista ao Clube Atlético Mineiro. Existe chance de Abel Ferreira trocar o Palmeiras pelo Fenerbahçe. Especulação das últimas horas dá conta de que o time turco, que demitiu no fim do mês passado José Mourinho, tem interesse na contratação do português que trabalha no Palmeiras e tem contrato apenas até dezembro. Importante dizer que esses boatos que surgem no Brasil são reproduzidos na Turquia. Antes de gravar esse vídeo, entrei em contato com o dirigente do Palmeiras que assegura que ninguém o procurou. É bom até esclarecer que a permanência do Abel por mais uns dias em Portugal, enquanto o elenco trabalha na data FIFA, nada tem a ver com o Fenerbahçe, tá? O Abel já havia programado esses dias de descanso a mais. A alegação é de que ele fica sempre muito distante da família, que mora em Portugal, e durante essa data FIFA, os auxiliares dele comandariam os treinos para que o Abel pudesse ficar um pouquinho mais de tempo por lá. Sobre o Fenerbahçe, eu conversei com uma pessoa que trabalha para o Jorge Mendes, o ex-treinador do Fenerbahçe. Inclusive, o José Mourinho sai do Fenerbahçe com 95 milhões de reais de multa rescisória. Ele tinha direito a um salário de 10 milhões e meio de euros por temporada, bem maior, quase o dobro na comparação com o Abel, que ganha 6 milhões de euros por temporada no Brasil. A informação que circula lá na Turquia é de que o Fenerbahçe vai buscar um técnico de nome, de grife, grande, gigante, bem diferente do Abel, que é muito bom técnico, mas não tem grife, não tem nome, não tem repercussão mundial. Então a tendência na Turquia é de que a busca seja por um outro técnico. Acho que o torcedor do Palmeiras não precisa se preocupar, até porque o empresário do treinador português já afirmou que o Abel não sai em hipótese alguma do Palmeiras antes do fim do contrato, ou seja, em 31 de dezembro. A partir daí, se ele vai renovar o contrato ou não, essa é uma outra questão. Há muita dificuldade hoje do Palmeiras em fazer com que ele assine esse contrato de mais 2 anos de vínculo, permitindo que ele fique até o fim do mandato de Leila Pereira. Já contei para vocês que a oferta alviverde é de um reajuste de 25% do salário. Só para completar, nos últimos dias, essa oficial é uma proposta do Al Ahly do Egito. O Abel acabou recusando, não há menor lógica em trocar o Palmeiras, um gigante do futebol brasileiro, por uma equipe que é enorme no futebol africano, mas está na África. Sinceramente, Carlo Ancelotti, a quem eu tenho uma grande admiração, a quem eu julgo ser o maior técnico do futebol mundial. Muita gente vai achar o Guardiola, muita gente pode achar o Klopp, muita gente pode achar o Mourinho, muita gente pode colocar diversos técnicos nessa banca. Mas, para mim, Felipe Facincani, Carlo Ancelotti é o soberano. Até por todo o currículo que o cara tem, 5 Champions, diversos mundiais, enfim, ganhou em todas as principais ligas da Europa um campeonato nacional. Para mim, dispensa apresentação. Sou fã de Carlo Ancelotti. Mas, Carlo Ancelotti, pra que a convocação do Andréas? Uma convocação estúpida. Uma convocação idiota. Uma convocação que não faz o menor sentido. Que não tem o menor bom senso, Ancelotti. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que se você tivesse do outro lado, você ia chiar. Sabe por quê, Ancelotti? Porque esse jogador ainda não entrou em campo com a minutagem necessária nessa temporada. Você poderia tê-lo chamado há 2 semanas.
quando você fez a convocação. Você esperou e deu como argumento que estava avaliando outros nomes. Perfeito. Só que aí veio a negociação com o Palmeiras. As semanas foram passando. O jogador iniciou todo o planejamento com o Palmeiras desenhado pelo Abel Ferreira, que aliás, viu, Abel, o senhor tinha que estar aqui. Você marcou a apresentação na quarta-feira, depois de todo o final de semana de folga, então se apresente no dia, Abel. Toda hora, toda a data FIFA, 2, 3, 4 dias a mais em Portugal. Eu sei, você tem saudade da família, mas já que você cobra tanto obrigatoriedade do jogador e responsabilidade, mantenha a data de apresentação. Principalmente para você ter recepcionado o Andréas Pereira por aqui. Mas enfim, voltando ao que interessa, todo o planejamento desenhado pelo Abel e os treinos e os trabalhos táticos, os primeiros, o entrosamento que o cara precisa pegar, porque ele tem pressa para estrear, vão pro vinagre. Então todo o planejamento de adaptação do Andréas para a estreia do jogo contra o Inter, para ele já sentindo esse ritmo de treino e como o Palmeiras, claro, vai trabalhar visando esse jogo contra o River Plate. Tudo aquilo em que, fisicamente, vocês viram a apresentação dele? Passando pelos testes, passando por todo o reequilíbrio muscular que vai ser absolutamente legal, por toda a parte de fisiologia com o Daniel Gonçalves, que fez um trabalho e faz um trabalho no Palmeiras esplêndido. Ele é o melhor do Brasil, para não falar um dos 5 melhores do mundo, que eu sou fã do Daniel Gonçalves. Enfim, tudo isso vai pro vinagre. Porque o cara vai pra seleção, aí ele vai viajar, aí aquele me engana que eu gosto, aí o cara não vai treinar no ritmo do Palmeiras, aí o cara não vai começar a trabalhar com seus companheiros de ataque, porque o Vitor Roque tá lá, né? Porque o Aníbal Moreno e o Emiliano vão tá lá, porque o Giai tá lá, porque o Kelvin tá lá, ou seja, toda a espinha dorsal do Palmeiras tá lá. Quem não está? O Flaco Lopes, que sequer foi ao banco de reservas contra a Argentina, então pra que convocar o cara se não vai colocar pelo menos nem no banco? Uma vergonha essa convocação. Não pelo nível do Flaco Lopes, que eu nem acho que tem nível de seleção argentina, mas tudo bem, já que foi convocado, dá minutagem pro cara. Isso é uma baita sacanagem, tá? O Gustavo Gomes não tá, o Sousa que é reserva e o Piquerez que é titular. Então a espinha dorsal do time tá lá, pro Andréas trabalhar. E aí vai a CBF e convoca o cara pra um jogo que não vale porcaria nenhuma. Desculpem o termo, não vale merda nenhuma pro Brasil esse jogo. Já tá classificado. Ah, mas vale pra Bolívia. E outra coisa, vale pra Bolívia, mas vamos lá. Quais foram os cortados? O Casemiro por suspensão. O Brasil tem o Andrés Santos como reserva, que entrou no jogo ontem contra a seleção do Chile. Ah, o Caio Jorge foi cortado. Aí vai convocar o Andréas mais um meia. Pra que convocar mais um meia? Se tem o Paquetá, que é reserva pra jogar na função de meia. Se no ataque o Samuel Lino foi convocado e sequer entrou em campo, quando deveria ter entrado em campo. Tem o Richarlison pra fazer função de centroavante. E aí o Carlo Ancelotti trabalhar com o Martinelli, com o Estevão, trabalhar com o Samuel Lino e trabalhar com o Luiz Henrique. Só nessa brincadeira ele já tem 4 pontas. Pra que convocar mais um? O elenco da seleção tá completo. É uma imbecilidade essa convocação. E eu amo o Carlo Ancelotti. Acho que talvez ninguém mais no mundo goste do Carlo Ancelotti do que eu, porque além de torcedor do Palmeiras, todo mundo sabe, pra quem acompanha meu trabalho, eu amo o futebol italiano. É o futebol que eu mais amo no mundo. E tenho, obviamente, como meu time de coração na Itália, o Milan, que o Ancelotti foi ídolo, rei como jogador e como técnico. Mas desta vez, Ancelotti, que baita pisada de bola, que falta de bom senso. Deixa o cara aqui, porque o seu elenco tá completo. Não é que você perdeu 4, 5, 6 jogadores. Você perdeu um cara que não tem nada a ver com a posição do Andréas, sendo que você tem um centroavante lá, o reserva do João Pedro, ou seja, estamos falando de 6 jogadores do ataque que estão lá. No meio-campo, você tem o Jean Lucas, que sequer entrou pro banco de reservas contra a equipe do Chile. Então, para fazer a função de segundo volante, o Jean Lucas faz. O Andrés Santos faz como primeiro volante na vaga do Casemiro. Tem o Paquetá, tem o Bruno Guimarães. Pra que o Andréas? Pra que tirar o cara de uma semana pra ele muito importante? Em que o cara tem o jogo contra o Inter como meta pra estrear,
para estar fisicamente numa plenitude, para não ter que ficar nessa logística ridícula, vai ser pra Elarto, vai jogar na altitude, 4.000, vai arrebentar um cara desnecessariamente, que tá completamente sem ritmo de jogo, se é que ele vai jogar, e ainda por cima, um cara que tá como meta, ter todo o cuidado físico e foi contratado pra tal, pra dar sequência no Palmeiras na Libertadores. Porque daqui a 10 dias tem Palmeiras e River Plate pelas quartas de final no Monumental de Núñez. Ou seja, é uma falta de bom senso. E aí que entra a presidente do Palmeiras, a Leila. Cadê a política? Por que já não, imaginando uma situação dessa, liga pro Samir, você não é tua amiga do Samir Chaud, que é o presidente da CBF? Você não defende ele a torto e a rodo? Faz a política, Samir. Pô, não vai chamar o Andrés aqui, né, meu? Pô, o cara acabou de chegar e tal. Pô, tem hora pra isso. Ninguém tá pedindo pra que o Palmeiras não ceda um jogador à seleção numa data FIFA, que é obrigatório. Não é essa a discussão, é quando e por quê. Agora não vale nada o porquê num jogo inútil pro Palmeiras, pra seleção brasileira, e principalmente porque a seleção está completa. Não falta ninguém. Com o Andrés ou sem Andrés não vai mudar bulhufas pra esse jogo contra a Bolívia, perdão. Então, meus amigos, fica aqui esse meu comentário em protesto de uma falta completa de noção daqueles que estiveram envolvidos nessa convocação. Ah, o Andrés vai gostar, ele não ia negar. O cara, lógico, vai gostar de ir pra seleção brasileira. Mas quem me garante que o Andréas não vai à próxima Copa do Mundo? Jogando o básico, o beabá que ele jogou no Fulham, no Palmeiras, ele está garantido em 2026, porque o Ancelotti gosta do cara. Então, Ancelotti, me desculpe, se você quer testar a seleção, coloque outras peças que o senhor convocou, que o senhor chamou há 2 semanas pra rodar, tipo Jean Lucas, que você deixou de fora do banco de reservas do jogo contra o Chile. Bota ele pra jogar. Bota o Samuel Lino pra jogar, que você não colocou em campo contra o Chile. Esses caras que já estão lá, que têm que ser priorizados. E não ficar atrapalhando nesse momento, nessa justificativa, é atrapalhar o planejamento de um clube que tá aqui no Brasil, e você já esteve do outro lado, você já reclamou de excesso de datas, FIFA, quando esteve no Real Madrid, já reclamou de diversas convocações, de time desfigurado pra você treinar. Quando você esteve em clube, você reclamava justamente disso. Pra que, de última hora, atrapalhar o planejamento do cara por aqui? Sendo que na próxima data FIFA você tem total condição e vai ter toda a razão e vamos aplaudir se você convocar o Andréas Pereira. Mas agora, Carlo Ancelotti, pra essa partida idiota pro futebol brasileiro, que não vale nada esse jogo, nada, vale pra Bolívia, e o Brasil tem time, tem elenco suficiente pra isso, pra jogar um jogo em alto, pisou na bola e muito feio. E diretoria do Palmeiras, vocês deveriam ter agido nos bastidores, hein? Que coisa, viu? Depois não reclamem. Fala, torcedor do Verdão, venho aqui trazendo mais um vídeo. Peço você que deixe seu like, se inscreva no canal. Vamos falar aí a respeito de Abel Ferreira, né? Que pode deixar o Verdão aí para o Fenerbahçe. Isso daí acredito que não vai acontecer. O Fenerbahçe, que é um treinador mais renomado, não é que o Abel não seja, mas sim o Fenerbahçe escolhe outros nomes, né? Então isso daí tá descartado. Só que o que deixa essa incógnita aí a respeito do Abel não assinar o contrato, isso tá meio que chato, né? E o Bruno Fux aí praticamente vai deixar o Verdão e vai voltar pro Galo, né? Que o Atlético Mineiro contratou o Jorge Sampaoli e o Sampaoli quer o Bruno Fux. Então acredito que o Palmeiras vai liberar, não vai contratar Bruno Fux aí, que ultimamente não vem sendo utilizado pelo treinador Abel Ferreira. Então acredito que o atleta vai sim ser liberado e vai retornar para o clube que é dono dele, o detentor deles, né? Então acredito que sim, ele vai retornar. E vamos falar a respeito aí do que o Farcincani trouxe a respeito de Ancelotti aí atrapalhando os planos do Verdão, né? Fazendo a convocação do Andréas Pereira aí. Então isso daí pode atrapalhar muito na estreia do Andréas, e tanto
no jogo de Libertadores, né? Então isso daí possa ser que vai que Deus não deixar, mas ele sofra uma lesão. Aí isso daí pode prejudicar muito o jogador. Queria saber o que você pensa disso. Deixa seu like, comenta muito esse vídeo. Tamo junto, forte abraço e avante palestra.